SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam. Os ônibus são um dos meios de transporte mais presentes nas grandes cidades. Fazem parte do cotidiano de muita gente, mas poucos sabem sobre a sua produção. O Brasil é o 5º maior produtor de ônibus no mundo. O Futura Profissão veio para o Rio de Janeiro conversar com 2 alunos que tiveram uma ideia capaz de tornar essa indústria ainda mais competitiva. Meu nome é Beatriz Rosa, eu tenho 19 anos e eu faço o curso técnico em automação industrial. O técnico em automação industrial consiste em tirar uma rotina que faz a pessoa repetir o mesmo processo e colocar ele sendo automático e a pessoa só observar o que está acontecendo. Sempre tive vontade de fazer algo parecido. Eu estava à procura de uma coisa nova, uma coisa inovadora. E aí um amigo meu me indicou o Senai e esse curso e eu acabei me apaixonando. E aí, Bia, tudo bem? A minha mãe sempre me motivou a estudar e procurar coisas novas. E o meu pai, por ser eletricista, ele acabou me dando mais um apoio e me ensinando algumas coisas para que eu pudesse aplicar no curso. Qual é o projeto que vocês dois estão desenvolvendo juntos aqui no Senai? Nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Empilhadeira Estacionária. Como vocês desenvolveram essa ideia? Na verdade, a empilhadeira não foi primeiramente desenvolvida por nós. Praticamente ganhamos ela de presente do analista de produção da Marco Polo. Então, ele mostrou pra gente a ideia, nós gostamos, e aí a gente começou a pesquisar tipos de empilhadeira e vimos que o melhor modo seria uma estacionária, que ela não se moveria com carro ou algo assim. Em si, a intenção era fazer até então um protótipo para apresentar à empresa e sim dizer que é viável. E qual foi o problema que vocês encontraram na linha de produção de ônibus na indústria? No desafio, a proposta que eles fizeram foi a seguinte: que tinha um balanço no casulo do ônibus quando passava na ponte rolante, sendo que eles passavam de um lado do galpão para o outro. Então balançava muito, ainda mais quando o chassi tinha um desalinhamento, ele acabava não encaixando, e aí os próprios funcionários tinham que colocar a mão e movimentar ele até ele encaixar. O desafio foi esse, a gente resolver esse problema do balanço, que era no ar e por ser muito pesado poderia cair, e também como que a gente poderia fazer para ele encaixar mais perfeitamente. O que é um chassi? E o casulo que você falou é o quê? O casulo é a parte de cima, a parte onde ficam as janelas e a parte que envolve toda a parte que faz a segurança e a proteção de dentro do ônibus. O chassi é a parte de baixo e a acoplagem é quando você junta os dois. Qual a diferença entre o curso de vocês, assim, mais clara? A automação industrial, ela puxa mais para a área de controle ou programação. E mecatrônica é mais para a área mecânica, assim, misturado com eletrônica e mecânica ao mesmo tempo. Uhum. E como as competências do curso de cada um de vocês ajudou a desenvolver esse projeto? Bom, a gente ficava mais no computador, programando alguma coisa, mas não tinha tanto contato com ferramentas. Pelo dele ser um pouco mais aprofundado em mecânica, com ele eu acabei aprendendo mais a mexer com ferramentas, que era uma coisa que a gente não mexia tanto. O que você aprendeu com ela? O meu módulo de mecânica é mais simples. Ela automatiza. Então, a partir do momento de programar, controlar, o meu curso com os meus módulos não aprofunda tanto. Então, ela foi essencial com a experiência dela para ajudar nesse desafio. Os 2 cursos focam em automatização de sistemas. O curso de automação, ele tem a parte de automação, porém ele tem um caminho para instrumentação industrial. O curso de mecatrônica tem automação, só que ele já envolve um caminho para mecânica. Então ele já aprende a fabricar peças, coisas que no curso de automação não contemplam. Os 2 seguem o mesmo caminho, só que chega um ponto que cada um vai para um lado diferente. E por que esses 2 cursos foram escolhidos para compor o projeto Empilhadeira Estacionária? No caso desse projeto, foi uma coincidência. Na etapa que foi aberta a campanha para os projetos, a regra era que cada equipe tinha que ter um grupo misto, que tivesse competências de cursos diferentes.
E os cursos que estavam rodando nesse momento eram os de mecatrônica e de automação. E você ajuda esses alunos a desenvolverem isso? Isso. Todos os alunos de curso técnico, eles passam pelo Senai Fab Lab, que é um laboratório dedicado à inovação e desenvolvimento de projetos que tem dentro da escola. E a gente ajuda os outros professores da escola, os alunos, a utilizarem o espaço e a conduzir os projetos com essa visão de design centrado no usuário. E eles entram em contato com esse novo universo, onde eles podem fazer as coisas por conta própria, utilizando as ferramentas de fabricação digital do laboratório. E qual foi o maior desafio ao lidar com esse problema? O maior desafio sempre vai ser o custo. Então a gente acabou priorizando o custo. Depois a gente priorizou o espaço, porque a gente não podia fazer algo que ocupasse muito espaço, porque também eles iriam estar perdendo dinheiro. E a gente resolveu só realocar o que já tinha dentro da empresa. Tempo é dinheiro. Na empresa, na indústria, o problema de usar a ponte rolante e deslocar o casulo de um ponto muito distante ao outro. Isso gerava muito balanço, desequilíbrio, deixava a linha de produção lenta. E demorar na linha de produção, na empresa, é sempre ruim. Desde muito cedo, a humanidade se acostumou a percorrer grandes distâncias. No princípio, isso era feito a pé. As caminhadas podiam durar anos, gerações inteiras. Até que os primeiros cavalos e bois foram domesticados e a roda é inventada, causando uma revolução nos meios de transporte. Os animais só ganharam um descanso milhares de anos depois com a criação dos trens a vapor. Com o crescimento das indústrias e das cidades, muita gente passou a ter que trabalhar longe de suas casas todos os dias. Era preciso criar meios de transporte para um número cada vez maior de pessoas. Surgiram os primeiros bondes, metrôs e os ônibus. O transporte coletivo causou grandes mudanças na sociedade. Permitiu a locomoção de quem não tinha muito dinheiro e criou um ambiente de contato entre pessoas de origens sociais diferentes. Os ônibus são hoje uma das alternativas mais difundidas de transporte coletivo. A Marco Polo é a maior fabricante de carrocerias para ônibus do Brasil. O processo de produção é complexo e envolve muitos detalhes. Como é que você avalia a melhora do processo de produção aqui na Marco Polo? Dentro de todo o processo produtivo tem times que se reúnem semanalmente através de um grupo que a gente chama de SUMAN para desenvolver as melhorias no setor. Então essa é uma ponta onde ela começa. Os atores do processo ali desenvolvem as suas melhorias e sugerem melhorias mais robustas talvez. E na outra ponta temos uma equipe de desenvolvimento, de engenharia de processo, que ela faz o mapeamento dos macros processos da empresa, desenvolve máquinas e equipamentos de acordo com a nossa necessidade. Qual que é a importância da inovação para a Marco Polo? Nós desenvolvemos as soluções de acordo com as necessidades. Então a gente tem que estar o tempo todo se adiantando ao que vai surgir no mercado, as normas, as necessidades de cada lugar. Quais são as características que um funcionário precisa ter para colaborar para um ambiente inovador dentro da empresa? Tudo começa na curiosidade, tem que estar constantemente analisando os processos e observando. A partir dos gaps, das falhas que ele encontra, vão surgir as oportunidades de melhoria. Hoje a inovação na minha função ela é primordial. Eu sou analista de processo e a minha função é fazer mapeamentos de fluxos de processo. Cada estudo que eu faço, cada distúrbio que eu avalio dentro do meu processo produtivo requer uma inovação, tanto para maximizar o processo, para melhorar a questão de eficiência, para melhorar o desempenho dos colaboradores no dia a dia. Os cursos possíveis para exercer a minha função pode ser a mecatrônica, na qual eu me formei, mecânica, elétrica, até mesmo a automação. Como você acha que o projeto dos alunos do Senai, da empilhadeira estacionária, pode contribuir para a empresa? Esse processo de empilhadeira estacionária, ele trata de um processo crítico nosso. A gente tendo uma ferramenta que ajude a garantir a assertividade do projeto, a gente vai ter uma linha toda na frente fluindo de forma melhor, de forma mais tranquila. E qual é o diferencial da sua empilhadeira, esse projeto que vocês desenvolveram no Senai, para a empilhadeira que a gente já conhece no mercado? A diferença entre a nossa e as outras é por ser estacionária e a maioria das empilhadeiras tem um operador sentado num carro atrás. E também o movimento dela é para fora, então não teria risco para trás. E também ela seria forte o suficiente para aguentar o peso que teria. E qual vai ser a melhoria que essa empilhadeira vai trazer para a indústria? Bom, ela vai diminuir os riscos por causa do balanço que o casulo tinha, principalmente nessa empresa, de transportar de um lado para o outro do galpão. E também vai diminuir os custos, porque não vai precisar mais de tanta gente para ficar de olho enquanto estaria balançando. Precisa de quantas pessoas para essa empilhadeira? 2, no caso, assim, uma para operar
e uma só para ter um suporte caso esteja desalinhado. A ideia da empilhadeira estacionária pode incrementar a produção de um importante setor da indústria, o setor dos transportes. Mas há outras maneiras de se usar uma empilhadeira. É o que vamos descobrir no próximo bloco. O meu ensino fundamental foi meio complexo, porque eu fiz uma parte no particular e quando passei para o público foi uma mudança muito grande. Foram pessoas diferentes, comportamentos diferentes às vezes. Foi bem diferente. Mas aí, entrando no Senai, na metade do ensino médio, acabou me puxando mais para eu estudar para os dois. Foi uma alavanca para eu talvez pensar num futuro e não estudar na escola só para a prova, estudar para muitas coisas, porque, querendo ou não, o ensino médio é essencial para muita coisa. Meu ensino médio foi também numa escola que tinha um ensino bom, mas também não tinha nada que engrenasse muito para eu desejar uma vida profissional. Não tinha essas ideias, nem essas curiosidades que eu tenho hoje. Era aquela ideia mesmo de ser jogador de futebol de sempre. E eu descobri no ensino médio por um professor meu que dá aula aqui também no Senai. E ele sempre falou, busca um curso, tenta no Senai, às vezes abre. E sempre me indicou, só que até o primeiro ano do ensino médio eu ainda não dava muita atenção. Aí no meu terceiro e último ano, que foi em 2015, no finalzinho abriu a vaga. Pesquisei um pouco, aí eu me interessei e tô aqui até hoje. E vocês acham que o Senai mantém vocês criativos e inovadores? Eles sempre tentam trazer os alunos para o Fab Lab para incentivar eles a usar laser, a mostrar como que funciona 3D. Você passa um dia no Fab Lab, você começa a cortar as coisas, você já quer inventar. E qual é a diferença da metodologia de ensino do Senai para o ensino convencional? Na escola, eles não te põem nenhuma profissão. Eles só te impõem as matérias que é fundamental para qualquer pessoa ter. Aqui você não estuda para uma prova, aqui você estuda para uma vida. Os inovadores da Escola Senai do Rio de Janeiro pensaram em uma forma de melhorar as empilhadeiras de uma indústria. Já no Distrito Federal, alunos de uma escola SESI da cidade do Gama encontraram uma nova aplicação para as empilhadeiras, em robôs. Em nosso curso de Segurança do Trabalho no Senai, fazemos várias visitas técnicas às indústrias do Distrito Federal. Nós identificamos alguns acidentes que acontecem devido às empilhadeiras, por causa das cargas pesadas e da altura das prateleiras que elas são colocadas. Para reduzir o risco de acidentes nas indústrias, nós desenvolvemos a empilhadeira autônoma. Ela executa uma programação que identifica e reconhece os espaços e o ambiente. Por que ela reduz os riscos de acidente? Por causa dos sensores. Eles são capazes de identificar a área onde ela está, ou seja, ela nunca vai bater em algo próximo a ela. Também temos essa parte da altura. Ela sempre vai aumentar e diminuir na altura que foi programada. E qual a possibilidade da gente aplicar esse projeto na vida real? Para que eu posso usar essa empilhadeira robótica? Para grandes empresas que têm um grande galpão, que tem que buscar produtos para diminuir os riscos de acidente, ela seria um projeto ideal. Quais as competências que vocês desenvolveram? Além de muita matemática, física na construção do robô, também aprendemos bastante sobre linguagem de programação e automação, além de saber pesquisar, escrever textos, encontrar assuntos na internet. E quais foram as etapas que vocês tiveram que passar desde a pesquisa até a prática do projeto? Primeiramente, nós identificamos o problema e a partir do problema nós começamos a planejar como seria a montagem do nosso robô. E aí a gente testou se deu certo. E se deu certo, está aprovado. Deu certo? Deu. E quando vocês viram o projeto de vocês funcionando, o que vocês sentiram, cada um de vocês? Foi muito gratificante ver ele funcionar e dar certo, e repetir e dar certo de novo. Isso pra mim foi muito gratificante, ver que todo o trabalho que a gente teve deu certo no final. Para a área de pesquisa, foi ver que aqueles acidentes que a gente via, que pode causar a morte de algumas pessoas, vão diminuir de acordo com a autonomia da empilhadeira. Pra mim, na área da construção, foi muito alegre ver ela funcionar, porque foi um projeto que saiu do zero, demorou horas para ser construído e no fim deu certo. E o que tem de mais inovador no projeto de vocês? A gente pegou uma empilhadeira que já existia e a gente adaptou, tornando-a autônoma para que ela cumpra o que a gente precisa que ela cumpra. Isso para mim é inovação, adaptar ao nosso meio uma coisa que já existe. Essa é a carga de pneu que ele carrega, é isso? A carga preta tem que ser depositada lá. Certo. Daqui dá pra ver o sensor lá embaixo. Aí ele conheceu, aí ele volta.
E ele sabe pela cor da carga que ele tem que ir para outro lugar agora. Isso. Que carga preta, carga branca. Isso, esse sensor aqui vai reconhecer. Reconhece mesmo. Vira. Como a Escola SESI faz para manter os alunos inovadores? Normalmente o professor instiga o aluno a trazer uma realidade, algo que ele possa melhorar, seja na indústria, seja na rua, seja na casa dele. E com base em todas essas informações, eles começam a construir. É isso, vocês trazem a realidade para dentro da sala de aula e eles têm que resolver esse problema real. Então, como eles são levados para o mercado de trabalho? Esse aluno, ele é totalmente absorvido, porque hoje as empresas querem pessoas que pensem diferente. Ele desenvolve pensamento crítico, né? Trabalho em equipe, que isso é muito importante, porque ele sozinho não faz nada. Ele desenvolve a parte humana da coisa, de se preocupar com aquilo que está acontecendo. Ele não é só mais um, ele é um que pensa em fazer a diferença. Sim. Suzana, qual a importância da robótica para o SESI Gama? A robótica, ela veio com um projeto que a gente considera um projeto integral. A gente trabalha todo esse desenvolvimento cognitivo, que são as habilidades de montar, resolver problemas e dar soluções. E aí vem a ludicidade também. Eles têm que traduzir isso, apresentar em forma de projeto, mas ludicamente. Eles têm aula de teatro, quando eles vão apresentar num torneio, por exemplo, eles têm aulas específicas de como apresentar aquele projeto. Eles são os atores, né? São os protagonistas do próprio aprendizado deles mesmos. Os alunos do SESI Gama estão aprendendo desde cedo lições valiosas sobre ciências e tecnologia. As aulas de robótica ajudam a desenvolver uma visão mais abrangente e criativa e a darem o primeiro passo para se tornarem inovadores no futuro. Falando nisso, será que o projeto Empilhadeira de Beatriz e Matheus, do Rio de Janeiro, pode ser aplicado na indústria? Vamos descobrir no próximo bloco. Beatriz e Matheus uniram as habilidades do curso de mecatrônica e automação e tiveram a ideia de um novo tipo de empilhadeira, que pode ajudar a tornar as linhas de montagem de ônibus mais eficientes. Mas será que vai funcionar? Vocês foram desafiados, tiveram uma ideia, mas entre a ideia e a execução da ideia tem uma distância. Quais foram as etapas que vocês passaram para executar essa ideia? Primeiramente, nós tivemos que escolher qual projeto. E aí já foi um grande problema porque eram muitos. Então, quando a gente escolheu, nós tivemos que ver a fundo o que era, o que ele dizia pra gente, o que a gente precisaria fazer. No caso, a gente analisou as possibilidades, custo, espaço, tempo. Essa pesquisa toda de materiais, como fazer, se esse problema é muito comum, reuniões também com os docentes, para ver como a ideia ia encaminhando. Também foram outros desafios que nós tivemos durante esses meses. E vocês tiveram algum contato com desenho 3D para desenvolver esse projeto? Sim, no caso, o desenho 3D foi essencial no início da ideia da empilhadeira, porque a gente não tinha como visualizar uma máquina tão grande sem que tivesse algum desenho, algum protótipo. Então, nós fizemos aula aqui no próprio Fab Lab mesmo, com o professor, e vimos em várias dimensões, em várias posições, como que seria. E como funciona essa empilhadeira estacionária? Ela funciona com um processo simples de empilhadeira. As hastes da empilhadeira vão encaixar diretamente nas janelas do casulo do ônibus, que é a parte de cima. E aí ele vai movimentar ela para cima e para baixo, vai melhorar um pouco o balanço que tem por ser muito pesado e vai encaixar diretamente no chassi. Para criar o protótipo da empilhadeira estacionária, os inovadores usaram os seguintes materiais: um controlador, peças de Lego, motores e um computador. Etapa 1. Um controlador Lego que controla os movimentos dos motores é acoplado no protótipo. Etapa 2. A base do modelo é feita a partir de peças de Lego. Etapa 3. Cada uma das laterais recebe um motor, acoplado ao casulo. Etapa 4. É instalado um motor no topo, para subir e descer o casulo. Etapa 5. Começa a programação. Depois de decidir todas as funções que o protótipo da empilhadeira irá fazer, deve-se programá-lo para que as execute. E qual foi a sensação que vocês tiveram quando viram o protótipo pronto?
foi muito bom. Quando realmente funcionou, principalmente no Lego, pra gente foi uma etapa muito importante, porque é uma coisa muito grande, então a gente teria que ter uma base. Se o protótipo funcionou, eu já fiquei muito feliz. Aí se uma empresa quer adquirir ou não, a nossa parte nós já conseguimos fazer, que é apresentar uma ideia e um protótipo. Bia, Matheus, do lado de vocês está o José Francisco, que é da CETEM Automação. E agora vocês têm um protótipo, têm um cliente e vão apresentar esse protótipo para o cliente de vocês. Primeiro, a gente queria mostrar o protótipo em Lego, que ele vai simular somente a movimentação que ela vai fazer para cima e para baixo. Somente isso que o Lego vai fazer. Vamos lá. Aqui, nós temos um modelo em MDF que seria basicamente parecido com o que a gente quer fazer. Daqui de dentro iria avançar uma outra haste similar a essa, que entraria aqui, no casulo. Nesse caso, o chassi estaria embaixo e ela iria fazer a movimentação que fez aqui no Lego e acoplaria um ao outro. A solução completa, o objetivo dela é montar a carcaça, ou o casulo do veículo, no chassi. Como é que é essa integração? O chassi fica parado, ele chega e depois ele monta? Como é que é a ideia do projeto de vocês? Com a modificação da linha de produção, o chassi seria levado ao local somente esperando a descida do casulo. Vocês acreditam que essa solução de vocês diminuiria o risco da minha operação também ou não? Sim, com certeza ficaria bem mais seguro o processo, pois o balanço que é feito através de usando uma ponte é muito alto, o risco de cair. Já ele fixo fica bem mais firme, então a segurança com certeza é muito priorizada. Então, levando em consideração que ela diminui o risco operacional, diminui o tempo de produção, é um produto interessante para se adquirir se for viável financeiramente. Exatamente. A ideia é bastante interessante e aí a gente conseguiria desenvolver essa ideia sim e atender às necessidades do mercado. E, José, como você vê a importância do Senai incentivar o desenvolvimento desses projetos? Essa iniciativa do Senai de trazer o aluno para o desafio, ela encurta esse tempo de desenvolvimento do profissional. Ou seja, eu pego o conhecimento teórico que eu tive na sala de aula, alinho com a necessidade do mercado e transformo isso numa realidade. Então, eu acho que essa iniciativa do Senai ela é importante para o desenvolvimento e que ela continue aí cada vez mais. Como vocês se sentem em relação a isso? A experiência de você entrar em contato com uma indústria já é muito gratificante, porque é mais difícil encontrar trabalho ou um estágio. Acabou que, por um tempo, se tornou o nosso trabalho. Virou uma parte profissional. A gente se dedicava ao curso e, ao mesmo tempo, se dedicava mais ainda ao projeto. Então, isso foi muito importante, que a gente vai levar para a vida profissional verdadeira. E ter esse contato com os profissionais é uma experiência incrível, coisas que você não vê em qualquer lugar, lá fora não é tão disponível assim. A partir do momento que você está estudando, praticando, você consegue criar, tem todo esse apoio e consegue mostrar a pessoa gasta todo o seu tempo aqui, te dando uma atenção, te dando mais ideias para melhorar, é cada vez mais gratificante ficar aqui. Eu tenho certeza que é muito bom. Parabéns. Obrigado, José. Obrigado. O que você pretende criar no futuro, além desse projeto? A mecatrônica me deu um leque de opções, então me deu uma visão bem mais ampla. Me dá diversas ideias. Às vezes, na minha casa mesmo, eu penso que eu posso fazer algo diferente. Não só consertar ou simplesmente adaptar. Eu posso inovar um pouco mais e botar à tona tudo que eu aprendi e ver que eu sou capaz. Quero me formar na faculdade, quero fazer outros cursos, criar uma família, e essas coisas são as que eu mais priorizo. É a formação e a vida particular também. Os inovadores do Rio de Janeiro souberam olhar para um processo complicado, como o de uma linha de montagem de ônibus, e se perguntar quais etapas poderiam melhorar. Encontraram uma solução para produzir ônibus de um jeito mais eficiente e barato, o que pode ser bom para a indústria e para todos os que usam ônibus, como a Beatriz, Matheus e muitos outros inovadores pelo Brasil. O que será que eles estão criando por aí? Vamos descobrir nos próximos episódios do Futura Profissão.
Uma parceria SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.